O Tainacan é uma coisa que cada instituição tem o seu. O Tainacan é a ferramenta, o motor para o site da sua instituição rodar a sua site com a sua coleção total. Aí o que você está falando já é uma outra coisa que é, vamos criar um serviço que integre todos num grande portal de acervos indígenas? Vamos, aí é outra história, a gente vai agregar o conteúdo de todo mundo, montar, fazer isso daí. Mas isso é outra história. O que eu estou mostrando aqui é a ferramenta de cada instituição para criar o seu. Dentro de cada instituição você pode ter mais de uma coleção, pode ter várias coisas, mas é... Bom, então vamos lá. Então eu instalei o plugin do Tainacan e vou clicar a primeira vez aqui no ícone Tainacan. Essa é a tela inicial. Nessa tela, então, você vê que ele me dá aqui coisas do meu repositório e me dá a opção de criar uma nova coleção. Então, alguns conceitos do Tainacan. E aí, gente, sejam generosos com questões de nomenclatura, porque não existe uma nomenclatura que agrade a todos. Porque cada área vai entender a palavra coleção de uma maneira completamente diferente. Repositório de uma maneira diferente. Então, sejam generosos com o significado aqui dessas palavras que são dentro do escopo do que é o repositório, que vocês podem fazer a analogia que for necessária para adaptar essa nomenclatura para a realidade de vocês. Essa nomenclatura ela não necessariamente vai aparecer para o seu público, né? Na hora de mostrar isso para o público, o que o Tainacan chama de coleção, você pode chamar de conjunto, de exposição, de, enfim, do que seja. Um repositório no Tainacan é o site, é a sua instalação, é o seu universo que pode ter um monte de coleções. Enfim, é o maior conjunto possível. Você pode ter metadados, ou seja, campos das suas fichas, no nível de repositório. O que significa isso? Eu vou ter várias coleções na minha instituição, mas elas têm um conjunto de campos que eu quero que todas as coleções obedeçam. Então eu posso criar esses campos no nível de repositório e para cada coleção que eu criar, automaticamente elas vão herdar esses campos como sendo partes de um padrão mínimo que tem esse repositório. Então a mesma coisa, os campos eu tenho os filtros de repositório, a gente vai ver. Aí eu tenho taxonomias, que também é um nome genérico para vocabulários, ou tesauros, ou coisas afins, que são basicamente nomes e verbetes, né, conceitos com uma definição, e que podem ser hierárquicos. Então eu posso ter um tesaurus hierárquico representado aqui. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Eu tenho um histórico, então aqui fica gravado tudo que todo mundo fez. Então isso a gente ter feito vários usuários que vai ser legal para ver. Então fulano criou uma coleção, fulano adicionou um item, fulano editou o valor tal do item tal. Então tudo fica registrado num histórico para gestão, né, para você saber quem fez o quê. E aí eu tenho importadores e exportadores, ou seja, maneiras de trazer uma série de conteúdos, por exemplo, de uma planilha, já direto para o Tainacan, e jeitos de extrair isso também. Tem vários tipos de importadores e a gente fez de uma maneira que agora é fácil a gente ir criando importadores, e esses importadores são módulos que você instala separadamente. Então, por exemplo, a gente vai fazer importador de OIPMH para poder puxar de uma outra base aqui, suporte OIPMH, importador de YouTube, eu quero puxar todos os canais, todos os vídeos de um canal do YouTube e organizar eles aqui num repositório. Importador do Flickr. E aí mais uma dica de segurança: não é recomendável que haja usuários, por exemplo, como as colegas criaram, que é bem comum, secom. É sempre bom que os usuários sejam as pessoas. E aí você pode associar pessoas a grupos de permissões que tem, não sei o que, mas é bom você ter o usuário da pessoa. Se a pessoa se desliga, você só tira o acesso dela, outra pessoa entra, você bota o acesso dela. Mas para você ter esse registro de quem é que foi, porque você tem um secom que todo mundo tem a senha, e alguém vai lá e faz uma bobagem, quem é que foi? A gente não sabe quem foi. Então eu vou criar uma coleção para começar a brincadeira. Então eu vou dar um nome para minha coleção. Vou fazer
Canetas Bic. Eu sempre gosto de fazer uma coleção de canetas Bic. Aí você vê que de cara eu posso escolher a visibilidade dessa minha coleção, se ela é uma coleção pública, se ela é uma coleção privada, ou seja, só quem tem permissão para ver essa coleção vai ver. Se ela ainda é um rascunho, ou se ela foi para a lixeira, ela vai estar na lixeira aqui. Vou deixar pública. Aí eu posso colocar uma imagem, uma miniatura que represente essa coleção. Eu posso colocar uma imagem de capa para deixar, enfim, fazer uma apresentação dessa coleção. Uma descrição. Canetas Bics na história. Eu posso ter uma coleção filha da outra, e aí aquela lógica de herdar os campos lá de cima também funcionam. Então eu posso ter essa organização no meu repositório. Eu posso definir moderadores, então usuários que não têm permissão para nada, mas vão poder só ver e mexer nessa coleção. Tem algumas opções específicas do tema aqui, de cor e tal, que depois eu posso mostrar. Se eu quero permitir comentários nos itens dessa coleção ou não. Bom, vou criar essa coleção só com o nomezinho dela aqui. Então você vê que lá em cima está me mostrando, estou no meu repositório, tem as coleções, tem canetas Bic, e aqui tem os itens da caneta Bic, não tem nenhum item ainda. Antes de criar um item, eu vou aqui nesse menu da coleção, você vê que eu tenho os itens, aí eu tenho configurações, que é aquela mesma página que apareceu quando eu criei a coleção. Aí eu tenho metadados e filtros, que é o que eu vou mexer agora, e tenho o histórico. Então, que é aquele mesmo histórico que eu tenho no começo, só que só dessa coleção. Eu quero ver só o que aconteceu nessa coleção. Então você vê que aqui em cima, coleção canetas Bic, eu tenho um menu contextual aqui dessa coleção, e aqui do lado esquerdo eu tenho um menu geral do repositório. Então aqui eu vou ter todas as coleções, todos os itens de todas as coleções, os metadados de repositórios, taxonomias e tudo mais. Então vamos lá, campos. Por padrão, a coleção ela já vem com título e descrição. Esses dois campos eles são importantes porque eles que vão, nas listagens, representar o meu item. Então, de todos os campos que eu criar, o título é o que, por padrão, vai aparecer ali na listagem da tabela, na listagem dos itens, só para você saber o título. Ele não necessariamente precisa chamar título, eu posso renomear ele e chamar de identificador do objeto, sei lá. Eu posso chamar ele do que eu quiser. Mas ele vai ser exibido por padrão na listagem aqui, ó, eu posso mudar, mas ele já é exibido por padrão na listagem. E aí eu tenho alguns tipos de campo que eu posso usar para montar a minha ficha. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um campo do tipo texto simples. Eu posso simplesmente clicar nele e ele vai criar um novo, ou eu posso arrastar ele e adicionar ele no lugar que eu quiser dentro da minha ficha. Aí eu criei aqui texto simples. Bom, vamos dar um nome para ele. Esse aqui é o campo localização. Essa descrição, vocês vão ver que ela vai aparecer na hora de eu preencher o item como se fosse uma orientação de preenchimento. Então eu posso colocar aqui, colocar a numeração da gaveta conforme padrão 000 AABB, sei lá. É como se fosse uma orientação de preenchimento, uma coisa que explique o que é esse campo. Cada campo, além da configuração no nível da coleção toda, eu posso dizer que para cada campo, se esse campo é um campo público ou não. Então, digamos que eu vou publicar minha coleção online, mas essa informação da localização eu não acho que é pertinente deixar isso público para o mundo, não tem porquê. Então eu vou deixar isso visível apenas para os editores. E posso dizer se é obrigatório, vamos dizer que é obrigatório. Posso dizer se ela permite valores múltiplos, ou seja, digamos que seja um campo, por exemplo, materiais utilizados. Pode ser mais de um, pode ser madeira, depois um outro ferro, tá? Pode ter vários valores e não um só. Nesse caso é um valor só, a localização. E valor único. Valor único o que é? Se é, por exemplo, o código de identificação, que não tem dois objetos na minha base que podem ter o mesmo código. Então se eu marcar valor único aqui, sempre que eu for salvar o item, ele vai verificar na base toda se já não tem um item com esse valor para esse campo. Se tiver, ele vai reclamar, falar, olha, você não pode ter dois itens com o mesmo código. Vou criar um campo, por exemplo, lista de seleção. Então esse aqui eu vou chamar ele de estado de conservação. E aí vou colocar aqui nas opções, eu vou falar que tem bom, regular e ruim. Então esse tipo de campo
ele me vai dar uma caixinha de seleção. Eu botei vírgula. Acho que se você bater Enter também funciona. Mas o Tainacan também tem um recurso mais avançado. Se você ver aqui em metadados, tem um metadado que é do tipo relacionamento. Aí isso só funciona para dentro do Tainacan, tá? Dentro do mesmo Tainacan. Eu posso ter uma coleção de fotos e uma coleção de objetos e eu posso criar relacionamento entre itens. Um jeito bem fácil de entender isso, por exemplo, então eu poderia ter uma coleção documental e um dos campos na ficha daquele objeto na coleção documental é de qual objeto isso aqui diz respeito. Aí eu vou abrir uma seleção que vai buscar os itens da outra coleção, que é uma coleção de objetos, e eu vinculo as duas coisas. Outro exemplo, eu tenho uma coleção de pessoas, aí eu tenho o nome da pessoa, data de nascimento, blá blá blá, e tenho uma coleção de fotos. Aí eu posso dizer quem é retratado, aí eu faço um link para outra pessoa. Tá, vou começar com esses básicos aqui para a gente brincar. Eu tinha até esquecido que eu estou fazendo de caneta Bic, né? Vou fazer então aqui um outro campo que é cor. É a cor da caneta, cor da tinta. Pode ter mais de um valor, porque pode ser uma caneta duas cores. Maravilha, criei meus campos. Beleza, agora vamos lá então voltar aqui para os itens, não tenho item nenhum ainda. E vou adicionar um novo item. Então você vê que aqui no lado direito eu tenho a ficha tal qual eu montei ela agora há pouco. Então eu tenho o identificador do objeto. Então eu vou colocar aqui caneta azul clássica. Eu tenho uma descrição. Eu tenho uma localização. Aí aqui, ó, na interrogação, eu vejo aquele texto que eu botei na descrição do campo. Então isso ajuda quem está preenchendo a saber o que tem que fazer aqui. Estado de conservação é uma lista que eu seleciono. Então eu vou botar aqui, por exemplo, regular. E cor da tinta vou botar azul. Aqui no caso está um campo aberto. Vou publicar esse item aqui. Então está aqui a ficha preenchida. Mais um conceito no Tainacan. Então no Tainacan a gente tem o item. E o item ele tem um documento. Que é isso que você está vendo aqui, documento vazio. O que é o documento? O documento seria o item em si. Enquanto aqui os metadados são informações relativas ao item, o documento seria o item em si. Então, no caso de um livro, poderia ser o PDF do livro. No caso de um item físico, tridimensional, muitas vezes é a foto do item, mas é considerado o documento. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa. O Tainacan, apoiado no WordPress, ele já suporta uma série de tipos de arquivo e também uma série de tipos de URL. Se você botar um link para um tweet aqui, ele vai aparecer o tweet bonitinho, formatadinho. Se você botar o link para o vídeo do YouTube, ele vai aparecer o vídeo com o play e tudo. Ele embeda o conteúdo. Pode ser inclusive um texto que você escreva aqui mesmo. O documento, na verdade, é isso aqui, é um texto. Então tem três tipos de documentos, né? Tem um arquivo, que você faz um upload do arquivo. Tem uma URL para um serviço externo, como por exemplo um link para um vídeo do YouTube. Ou pode ser simplesmente um texto, que você bota aqui, é uma citação, é um trecho de alguma coisa.